a gente. Mas o De- pessoal observava pelas armas que usava. Você Deixa viu eu- uma refinação. Ô, chegou o chefe da live. Fica à vontade aí. Deixa eu Fica à vontade. receber aqui o presidente e diretor do canal Sou Insano aqui, Du Morelli. Boa Ele noite. veio para expulsar a gente. Boa noite, Du Morelli. Boa noite a todos. Boa noite, boa noite. Espero que todos sejam bem. Eu subi até fazer uma pergunta, coloquei no chat, mas o meu subordinado não olhou. Cagou para minha pergunta. Desculpa, eu não vi. Próxima. Você fez o chefe subir só porque você não fez a pergunta dele, hein? Você tá sujo, hein? Tô sujo. Eu ia perguntar o seguinte, até por você até saber do Jonas. Sei que o Jonas não é nem um pouco espiritualista, é muito mais racional e físico do que não é espiritual. Mas eu fico pensando, até alguns anos atrás, a gente não conhecia o mundo do microscópio. A gente não sabia que existia. Só que dentro da descoberta do microscópio, nós podemos entrar nesse mundo que era desconhecido para o ser humano. Eu me pergunto, será que para a gente poder também conhecer um outro mundo paralelo, nosso paralelo entre aspas, um mundo que não seja físico, um mundo bioenergético, não faltaria para nós uma ferramenta para isso, como um microscópio? No dia que o ser humano descobrir isso daí, ele vai poder interagir com esse outro mundo de uma forma como hoje ele consegue observar seres microscópio, até menores que o micro, porque hoje tem ferramenta para isso. Será que ele não pode andar por um caminho desse, no dia a gente poder parar com uma ferramenta dessa? Então, Morelli, o problema é que, como você falou, citando aí a questão de um mundo energético, a energia é matéria, faz parte do mundo natural. A gente consegue mensurar, não é só através de conta, fazendo continha, mas também de instrumentos que nós construímos e que é possível mensurar porque é parte da matéria, entende? O que você está propondo seria um mundo imaterial. E, né, me corrija se eu estiver enganado. Não é imaterial. O mundo bioenergético não é material. Ele é material, mas uma matéria que nós conseguimos perceber e não vê-la, sem um equipamento adequado. No momento agora, o mais próximo disso seria nos confins do universo a ideia da matéria escura, por exemplo, da energia escura que está sendo estudada, mas a questão de um universo todo desconhecido, microscopicamente falando, é praticamente impossível, pelo que a gente já conhece a partir do conhecimento do mundo nano, do mundo da mecânica quântica. Então, a gente sabe que se a gente for para o mundo da mecânica quântica, vai parecer um universo, né, do ponto de vista assim como a gente pode tentar se colocar ou imaginar, por exemplo, uma formiga na palma da nossa mão, e aí a formiga ali na palma da nossa mão, ela é pequena a ponto daquilo ali ser enorme para ela. Imagina a superfície do nosso corpo, já é mais enorme ainda. E imagine, então, todas as ruas da nossa cidade, onde moramos. É um universo para essa formiga. Ela não faz ideia da existência desse universo, mas perceba, do ponto de vista da formiga, para algo ficar maior. Para algo ficar menor, nós teríamos que ter o ponto de vista que nós tínhamos antes de conhecermos a física quântica, antes do século XIX. Essa ideia até mesmo de quando se começa a construir o microscópico e ver que existem patógenos ali, né, agentes microscópicos que podem nos fazer mal, que existem bactérias, que existem vírus, esse tipo de coisa, ainda assim é um mundo grande, entre aspas, se comparado a esse mundo que eu estou falando da física quântica, que é menor ainda. Então, assim, não tem como você
Bom, pelo menos eu não consigo ver. Eu vou falar assim para ser mais justo. Eu não consigo ver como cientificamente poderia existir esse universo minúsculo, menor ainda do que aonde a gente já conseguiu mapear com a física quântica. Maior, para isso aí que você está falando, talvez, né, a gente possa ter que ajustar, com certeza, algum modelo, né, nosso para tentar explicar o universo, porque tem fenômenos que a gente ainda não compreende muito bem. Então a gente pode trabalhar numa escala maior que a nossa. Será que a gente faz parte de uma realidade muito maior nesse sentido, no mundo físico mesmo? Se for para maior, eu acredito que sim. Para menor, acho muito difícil, quase que impossível. Eu penso, Jonatas, pensando bastante sobre quais são as possibilidades, nós vemos que grande parte da matéria, você usou o símbolo da matéria escura aí. A matéria escura é aquilo que faz o halo de matéria escura em torno das galáxias para elas não sucumbirem, porque sem matéria escura você fica sem uma explicação do porquê as beiradas, né, o limite da galáxia gira tanto quanto o próprio núcleo. Porque pela lei da... Como é que chama aquilo? Força centrípeta e centrífuga, não conseguiria, igual quando a gente mexe o leite, né, no copo. Ou liga o liquidificador. O liquidificador gira rápido no meio, mas a beirada ele vai perdendo velocidade na medida que ele vai se afastando do centro. Só que a galáxia não acontece isso. Então tem uma força invisível. Então, nós temos exemplos na natureza. Você quer passar o live? Desculpa, eu não estava olhando para a tela. Passa o live fix, ou depois eu comento, por favor. Ok. Primeiro agradecer aí ao Mário do Armário, mas eu acho melhor tu concluir, porque a pergunta é para o Morelli. Ah, entendi. Então, o que eu estava querendo dizer? A ciência encontra energia sem matéria, poderíamos dizer assim. Porque o que faz isso acontecer, a gente não vê. A gente sabe que tem massa, por exemplo, que é matéria escura, porque calcula o efeito dela. Mas nós não vemos ela. Né? E nós sabemos que para ter energia você tem que ter a matéria. Energia sem matéria é um fenômeno inexistente. A não ser se você considera... Claro, eu não estou dizendo, por exemplo, como grandezas. Quando nós vamos fazer os cálculos, nós vamos chamar de energia uma propriedade que está acontecendo na matéria. Mas eu estou dizendo energia como substância. A energia é uma medida, né, da capacidade de produzir trabalho. Ela não é uma substância isolada. Tudo bem, quando você converte massa em energia, você separa, vai ocorrer o pósitron. Tem até aquele exame, né, que a gente faz, que é o PET scan. Então, o que você está fazendo? Você está convertendo massa em energia. Quando você faz isso, você cria a partícula e a antipartícula por um microsegundo, porque elas se aniquilam. Só que antes dela aniquilar, você consegue gerar a imagem do PET scan. E aí você consegue interpretar o que está ocorrendo dentro do seu organismo. Né? Mas agora, o que eu estava dizendo, que nós estamos repletos disso. Por exemplo, o tecido do espaço-tempo. Nós lidamos o efeito Casimir, que aparece em partículas em determinada forma, eu não vou lembrar agora o efeito Casimir, mas aparece partículas virtuais num vácuo com a finalidade de produzir um efeito material ali. Então você percebe que existem fenômenos, eu não estou dizendo que eles são espirituais, o que eu estou dizendo é, por exemplo, a gravidade, a gente também, que é a curvatura no espaço-tempo. Se a gente pudesse ver, eu acredito que seriam estradas de rolagem onde os planetas correm. E nós até veríamos essas estradas como se fossem pontes, uma bolinha como por exemplo, aquela bola de golfe, de golfe não, de pimbolim, né? A bolinha corre numa estradinha ali. Eu acho que o espaço-tempo, quando você tem a curvatura, deve fazer aquilo. Só que seriam miríades de estradinhas, porque a gravidade também influi na forma do mundo. Então, em cada partícula, e aí eles ainda não pegaram, os cientistas, mas em cada partícula acredita-se que existe a microgravidade para justificar alguns fenômenos,
as 4 forças atuando dentro de um átomo. Olha que coisa exuberante. Então, nós lidamos com isso. Quem garante que essa coisa que a gente chama de espaço-tempo, não, e essa coisa que a gente chama de partículas virtuais ou de antimatéria, não esteja projetando num outro universo? Tem até a ideia, né, dos multiversos, que eles se conversam entre si. E eles trocam energia. Olha que interessante, né? Tem até a teoria do buraco branco, mas a gente não consegue ver o buraco branco, porque em nosso universo ainda não tem tempo suficiente para gerar buracos brancos. Nossa, eu acho que eu falei tudo errado. Mas eu acho que é mais ou menos isso. Resumindo, uma matéria imponderável para nós, mas ponderável para, para um outro plano de vida, outro plano cósmico. Ok, deixa eu passar o Live Pix. Morelli, é para você. Obrigado aí, Mário do Armário, por mais essa ajuda aí no canal. Vamos lá. Mário do Armário mandou R$1,10. Morelli, não adianta você perguntar algo transcendente para o Jonatas, a visão dele materialista e acadêmico limita a visão somente da academia. Todas as respostas dele será baseada em algo existente. Morelli, é contigo. E aí, desculpa. Não, eu acho que dá muito certo sim perguntar para ele. Porque é pela visão materialista que a gente pode tentar achar meios de achar ferramentas para poder ver uma visão espiritualista. Eu não estou propondo algo espiritual, eu estou propondo aqui corpos, que eu já falei, bioenergético. Tá? Corpos que não são matéria física, orgânica como nossa, mas são corpos que são energia pura. Tá? Pode ter uma forma igual a nossa ou não, independe, mas são energia. Energia que estão moldando um mundo paralelo ao nosso, chama assim, entre aspas, paralelo, então, não é mundos paralelos, mundo, outras dimensões, estou falando disso. Estou falando de algum lugar aqui do nosso mundo, essa terra mesmo, ter seres de proporção energética, bioenergética, que pode estar se correlacionando com nós, como as bactérias se correlacionam com nós, os vírus se correlacionam com nós, mas no século XVIII se falasse, existe um mundo microscópico. Você é louco. Isso não existe. Você é maluco, internar eu do hospício. Sabe? Então, mas só que foi uma pessoa materialista que desenvolveu um microscópio, falou assim, pô, existe um mundo que nós não enxergávamos. Estamos vendo agora, pelo microscópio. Existe um mundo que nós não conhecíamos. E vamos estudá-lo. A partir do estudo, desenvolvemos muitas teorias científicas, muitas coisas evoluiu a partir daí. Muitos tratamentos evoluíram a partir daí, outra coisa. Então a proposta é essa. Será que podemos ter corpos bioenergéticos que nós não conhecemos, ou temos ideia que pode existir, mas não tem ferramenta como um microscópio ou um macroscópio, tá? Que possa enxergar esses outros seres que estão, de alguma forma, se correlacionando com nós. Eu acho que vale a pena essa conversa, porque foi a maior desgraça que eu entendo quando o espiritual se separou da ciência. Eu acho que quando a ciência espiritual andava junto com muito dos filósofos, dos cientistas lá atrás, eles eram cientistas e também eles tinham o lado dele muito forte espiritual. Muitos deles. E eles ajudaram muito no desenvolvimento, sem deixar a parte espiritual deles. Você não precisa ser ateu, uma pessoa somente materialista, para não admitir que pode existir algo além do que você conhece. Acho que é isso. Ok, o Jonathan também foi citado no Live Pix. Jonathan? O Morelli falou já a questão de que eu acho que eu, pelo menos, não me ofendo, Morelli não se ofende, ele vê um motivo para poder fazer tais perguntas. Eu acho que é interessante para a discussão, até porque o que eu ia falar, eu posso estar errado com relação a não haver algo, entenda? Mas é justamente o que o próprio LivePix disse.
ele vai entender do ponto de vista do que se pode corroborar, do que se pode provar pela ciência, pela materialidade. E aí, se tiver algo além, algo a mais, eu acho que qualquer cientista, inclusive qualquer ateu sincero, vai gostar dessa ideia, porque é uma novidade, é algo, né, interessante. A questão é que, e eu posso dizer isso pela física, durante muito tempo, mas muito tempo mesmo, a física ela ficou sem alguma novidade, alguma grande novidade. Então, se criou um pensamento, até o final do século XIX, na mente de quem estudava a ciência, de que tudo que se já conhecia, né, era tudo que existia. Então, esse pensamento ele é mudado com a inauguração da física quântica. E, nesse sentido, pode acontecer uma espécie de pancada epistemológica na nossa realidade. Agora, comparado ao que hoje se sabe, comparado ao que hoje se trata da realidade, ou seja, se investiga com cuidado, se procura, sabe-se que isso já aconteceu no passado, então não se comete esse erro de achar que já se sabe tudo, que não tem mais nada para ser pesquisado. Muito difícil que alguém ainda não tenha encontrado, né, algo com o que a gente tem hoje em dia, principalmente de laboratório, de instrumento. Se é uma questão limitada pelos nossos instrumentos, para nós observarmos, poxa, bacana, legal, eu vou ser um que vai falar, pô, que legal que isso daí existe. É até uma coisa interessante que eu posso falar que envolve espiritualidade, que aí também envolve a espiritualidade falando mais especificamente do mundo kardecista, do mundo espírita aí, que o Evandro faz parte, que é o que o Chico Xavier dizia, que já deveria inclusive existir, ao meu ver, que era uma máquina que ele dizia que as pessoas poderiam se comunicar com o mundo dos mortos, parecendo como se fosse uma televisão, que você sintonizaria e você conseguiria falar com o seu ente querido, falecido. E ele disse que isso seria alcançado rapidamente, próximo, né? E até hoje a gente não tem isso, né? Como uma materialização de que existe o mundo espiritual, de que existe tudo de doutrina espírita, não como apenas uma doutrina, uma teoria, mas como algo que é a realidade, e é uma realidade nossa, só que ampliada. Então, se existe, né, tô aí para ver, que mostre que existe, entende? Não fecho os olhos para isso, mas até agora não se mostrou, então fico com a minha visão cética de até que se mostre o contrário, não tenho motivos para acreditar que exista, que seja possível. É isso. Você entende alguma coisa de genética, ou Jonatas? Deve entender assim, né? O conhecimento básico eu tenho. Porque eu estava estudando sobre um cara chamado Shapiro e um outro chamado Douglas, como é que é? Noble. Eu não sei se é Noble ou se é Noble, que se pronuncia. E eles têm trazido um negócio chamado simbiótica. A simbiótica seria uma cooperação entre espécies, a evolução, porque essa cooperação entre espécies, ela trata de uma evolução como se fosse assim por integração. Ele expande a questão da seleção natural. Além da seleção natural, existe a integração entre espécies. E até estava vendo uma notícia esses dias que está ocorrendo uma fusão dessa entre dois organismos e não se sabe quanto tempo vai demorar para que os códigos genéticos se associem. Mas ele vai falar, por exemplo, que a mitocôndria da nossa célula
ela era um ser vivo microscópico independente. E que, na verdade, ele foi... não é cooptado, é cooptado que fala? Não sei se é cooptado. Integrado, vamos falar integrado. Né? E tem também a questão da plasticidade dos genes, da plasticidade do DNA, uma coisa assim. O que seria mais ou menos o DNA, ele se adapta ao ambiente para poder manter. Ele não é só uma evolução no tempo, ele é uma adaptação momentânea, que é a epigenética, se eu entendi certo, para que ele possa ser vivo. Porque se ele for rígido e não trabalhar como se fosse uma rede neural que se adapta e se modula para a sua realidade, ele poderia ser destruído. O que torna a resiliência da vida é exatamente a epigenética, pelo que eu entendi, tá? Posso estar falando um monte de besteira. E principalmente essa simbiótica. Né? A simbiótica eu achei super interessante. Né? E qual que é a questão disso? Lembrei o que é a questão. Para que isso ocorra, você precisa de um alto nível de informação, muito além do DNA. E eu acho que é o Douglas Noble, ou Noble. Não é o inteligentista, não, né? Não, eles são americanos. Ele vai falar que não é o DNA que gera a complexidade da célula, mas é o contrário, que ativa as células. A célula é um sistema integrado e que você precisa da célula para comandar o DNA. Olha que coisa de louco isso. E aí houve aí parece que os darwinistas não estão topando muito essa questão da simbiótica, né, que está sendo proposta por esses pensadores. Você tem algum conhecimento disso? Sim, a notícia que essa daí, por última, que possibilitou o pessoal falar sobre essa ideia de simbiose ocorrendo, porque é algo que é raro na natureza. Tem o caso da mitocôndria e tem um outro também agora que eu esqueci, mas que foi observado recentemente, uma bactéria, né, subaquática sendo envolvida por alga. E a ponto de a bactéria ela ter a sua capacidade de existência ali, subsistência, ligada à alga de tal maneira que sem a alga ela não sobreviveria mais. E o que isso trouxe de ganho, por exemplo, para essa bactéria, né, com essa alga? É que essa bactéria subaquática ela não conseguia retirar nitrogênio da água do mar, dissolvido na água do mar, e agora com essa capacidade da alga, que ampliou as suas propriedades, ela consegue. Ou seja, é algo que é raro, é algo que amplia o universo da biologia, da química, da possibilidade do que acontece no fundo dos oceanos, que pode começar a explicar o porquê, por exemplo, no Oceano Pacífico foi descoberto produção de oxigênio. E, enfim, é o tipo de coisa que é inédito, porque em outro oceano tinha sido descoberto essa produção em grande quantidade, de uma forma assim ser vista, a não ser que tivesse algum ser vivo produzindo, né? E, enfim, isso daí é importante porque a partir dessa produção extra de oxigênio, você tem como explicar a formação de moléculas de CO2 ao você conseguir conectar a molécula de O2 a um átomo de carbono. E dessa forma o CO2 consegue esquentar ali a água do Oceano Pacífico, fazendo com que a gente tenha o famoso fenômeno El Niño aqui na América do Sul. Antes se tinha uma certa pulga atrás da orelha, vamos falar assim, com relação ao que estava sendo oriundo para causar esse aquecimento do Oceano Pacífico,
Porque até então, o que tentava se explicar também é o outro fenômeno, a laninha, da qual depende dos ventos alísios. E aí, para explicar essa diferença de pressão atmosférica a ponto dos ventos alísios criarem a laninha, é o que tinha de pesquisa mais avançada. Mas com relação ao El Niño, não, ainda era um mistério. E talvez essa produção extra seja capaz de explicar isso, né? Eu digo que seja capaz porque é algo recente, está sendo descoberto agora, está sendo estudado agora, mas que ser vivo que estaria fazendo isso, né? Nessas proporções, nessa quantidade. Então, esse tipo de simbiose dessa alga com essa bactéria pode ser, por exemplo, um dos indícios para explicar de como que isso é capaz de acontecer, né? E pode ser, que eu estou falando aqui, do ponto de vista de um leigo, tá? Na área de biologia, mas que, enfim, ajudaria a explicar alguns fenômenos e talvez até outros que a gente ainda não conseguiu descobrir, né? Já que a gente explorou tão pouco o fundo do mar. Mas é algo que eu vi de reportagem recente sobre isso daí. E aí, como eu falei, tem o caso da mitocôndria e tem um outro na natureza que até hoje se sabe desse tipo de simbiose, que é algo que são 2 casos de sucesso, 2 casos raros, e que até então só tinham esses 2 casos. E o terceiro seria o dessa alga, que foi descoberto recentemente com essa bactéria. Mas eu não entendi onde está o problema aí, Jonathan. Com o darwinismo, que o Evandro falou. Eu não sei se é revisão de teoria. É revisão de teoria. A teoria vai ficar mais complexa ainda, porque ela vai aliar agora a genética, uma genética hiper mega blaster, em que trata de simbiótica, e nem todos os processos são por evolução. Mas qual que é o problema? Isso aí vai refutar? Já não está com a biologia, química junto? Tá, é verdade, César. É que assim, o que os defensores dessa simbiótica falam é que, deixa eu pegar aqui mostra que as células têm ferramentas para modificar seu próprio DNA. Modificação do DNA de forma estratégica. Está aqui, eu achei onde eu estava vendo. Mas vai ter uma mudança de paradigma, alguma coisa? Isso, exatamente, porque nesse novo paradigma que esses 2 pensadores propõem, existe uma endo-inteligência. Eles não tratam Deus, igual a TDI. A TDI já coloca uma exoconsciência, né? Ou seja, uma consciência divina. O que eles vão dizer, não, que há uma endoconsciência na matéria e que a vida não é um processo de reação química. Ela é um processo consciente? Processo consciente. Não é consciente, entendeu? No inteligente? sentido de inteligência. Mas é um processo mais elaborado de intencionalidade. Entendeu? Ainda que não é intencionalidade. É como se fosse um processo instintivo, mas também não chega a ser um instinto, entendeu? Só não é um processo químico. Ele tem uma certa, vamos ver, estratégico. É um processo estratégico, César, que vem de uma percepção que não sabemos de onde. Não dá para comentar porque eu também não sei disso, mas isso aí muda alguma coisa na teoria da evolução? Não, então, o que ela é intencional... O que a gente conhece é o mundo natural. Você conhece alguma coisa além do mundo natural? Vai trabalhar em cima de questões naturais. Gente, então, vamos lá. Só um minuto rapidinho. Primeiro, Jonathan, tu leu aqui essa pergunta aqui para ti, aqui, ó? Não li. Cadê? Sobre o Sol. Hoje ele está nervoso, o Sol. Isso. Grava Tá. aí que eu tenho que passar um live pix que eu recebi aqui e dar boas-vindas para o Pastor Fredson. Pastor Fredson, boa noite, seja bem-vindo aí, obrigado pela presença. Ei, pastor! Deu nó na cabeça do Galvão, hein, cara? Pelo amor de Deus. Boa noite, Pastor Fredson. Boa noite a todos. Bom domingo.
Um restinho de domingo, né? Restinho, finalzinho de domingo. Tem gente Finalzinho de mandando pro domingo. inferno lá, aí você sabe, hein? Essa batata tá assando, hein? Ó, deixa eu passar aqui o Live Pix aqui. Vamos lá. Obrigado, amo esse canal pela sua doação. Obrigado aí, já é a segunda doação aí do canal. Muito obrigado. Vamos lá. Amo esse canal, mandou R$ 50. Olá, voltei depois que o Junqueira saiu. Notei que ele estava se aproveitando de você. Léo não quis ficar, preferi me retirar. Por favor, não mantenha essa presença na live. Ninguém quer saber dele. Ok, obrigado aí. Amo esse canal. Valeu mesmo por sua ajuda aí no canal. Sempre ajudando aí com as suas doações. Muito obrigado. Vamos lá. Jonathan, você pode responder aí agora. Depois, Então, pastor Fred, a palavra é sua. Perdão. se eu entendi bem, o nervoso aí, o sol que o Jojema colocou, é talvez sobre a máxima atividade solar que está passando agora, que é esse ciclo que eu acho que já tinha falado anteriormente, de 11 anos, que tem, e começou no final do ano passado, em outubro. Então a gente está experimentando isso, entre aspas, né? O Sol está passando ainda por essa atividade máxima de, enfim, erupções solares, de ejeção de massa coronal, que a gente vai cada vez mais conseguir absorver dados, porque a tecnologia vai avançando e hoje a gente consegue monitorar muito melhor do que no passado. Então, fotos que o pessoal coloca, sabe que essas fotos, muitas das vezes, elas são trabalhadas, tá? Há uma concepção artística, porque a gente tem essa ideia de ver o sol, né? Imagina o sol amarelo. O sol, ele não é amarelo. A gente vê isso por conta da atmosfera, né? Essa ideia, né, dos raios solares e tal, da cor. Na verdade, o Sol ele não tem uma cor específica, ele seria totalmente branco. A estrela, né? Então, essa concepção, né, ela é trabalhada para ficar bonitinha, né, para ficar palatável, para poder apresentar para o grande público, porque se alguém aparece aí com uma estrela pintada de rosa e fala, não, essa aqui é a cor de verdade do nosso Sol, hoje em dia vai ter um monte de gente que não vai acreditar, vai falar, o jornal ficou maluco. Por quê? Porque aprendeu desde pequenininho que o Sol é amarelo, então muitas das concepções são tratadas, e não só a concepção artística, a questão da foto trabalhada digitalmente, mas também o argumento que é colocado ali, a explicação no jornal, né? Então, não sei se ele viu algum vídeo, viu alguém falando alguma coisa a mais, mas até onde eu sei, essa questão aí da atividade máxima do final do ano passado para cá que está sendo que está acontecendo agora. Ok, pastor Fred, sua palavra.